Olá, olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite para você que está aí ouvindo, né, essa aula, assistindo. Deixa eu aumentar aqui o volume. Bom, prazer em estar aqui novamente, né? Nós estamos aí num processo de desconstrução do nosso pensamento, né? Com as informações que nós temos, né? Falamos já sobre os conflitos mundiais, sobre organizações, falamos também sobre as questões da globalização, pontos positivos e pontos negativos, né? E aí, tudo com essa mundialização, essa globalização, né? As pessoas acabam atraindo pessoas de interesses parecidos, né? E muitas das vezes esses interesses eles podem ser negativos, né? É a mesma coisa, né? A pessoa tem uma inteligência, ela às vezes usar para poder fazer o bem, ajudar as pessoas a si próprio, ela acaba às vezes prejudicando mais do que ajudando, né? E é o mesmo caso é o da globalização, ao mesmo tempo que ajuda em muita coisa, né? Às vezes por alguns motivos acabam pela ganância, pela ambição, pela crueldade, acabam se juntando, né, para fazer o mal e piorar as situações, tá? Então, como que nós vamos fazer hoje? Hoje o tema da nossa aula são tráficos. Quais são os tipos de tráficos que há no mundo, né? Parando para... Deixa eu clicar aqui. Parando para clicar, ó. Parando um pouquinho para a gente refletir, quando a gente fala em tráfico, né? A gente não vê somente o tráfico de drogas, essas coisas que é o que mais fala na TV, né? Nós temos aí outros tipos de tráficos e que eles envolvem a micro e macro escala, né? Então, um tipo de tráfico é aquele produto que você compra na lojinha, né? Que é baratíssimo. E aí você não sabe a procedência, né? Você vai comprar algum móvel, você não sabe a procedência da madeira, se foi feito de forma regular ou irregular. Então, o tráfico, a gente tem de várias formas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E, claro, a conscientização, não tem como a gente falar somente de um governo que é corrupto, sendo que às vezes a população ela tenta passar a perna em si próprio, né? Em si própria. Esse é uma hipocrisia, né? A gente simplesmente falar que o nosso governo é ruim, sendo que qualquer centavo aí que você puder arrancar de dinheiro de uma pessoa, né? As pessoas acabam fazendo, tá bom? Então é muito importante para refletir sobre o que está à sua volta, sobre o que está à nossa volta e que a gente possa diminuir esses índices, né? Claro, né, que a desigualdade ela aumenta conforme as gestões que nós temos, só que nós, enquanto sociedade, cidadãos de bem, precisamos estar atentos a isso, tá? Para não repetir os erros também, né? Vamos lá. O que é tráfico? Tráfico é um modo amplo de circulação de mercadorias em geral. E aí esse modo amplo de circulação, ele vai em coisas de bairro, né, até âmbito global, nacional. E como que a gente pode falar um exemplo disso, né? Aquela lojinha de R$ 1 que você vai e compra as coisas lá que são baratíssimas, né? Como eu falei, a gente não sabe a procedência disso que está vindo para nós, certo? Então, tráfego é um modo amplo de circulação, né? Até as coisas que chegam no seu bairro, onde você mora, onde você tem acesso, de forma ilegal, né? De modo mais restrito, comércio ilícito, né? Lembrando que ilícito é algo proibido, tá? Lícito é algo aceitável, ilícito é algo já proibido. Seja de entorpecentes, são drogas, plantas, animais e até mesmo de humanos, né? O mesmo também se aplica ao transporte de seres humanos escravizados aí, né? Passamos um período muito grande de escravização dos humanos, né? Não que hoje ainda não tenha, né? Mas hoje a informação está muito mais rápida e as denúncias elas vão surgindo. Mas ainda temos casos, sim, em várias regiões do nosso Brasil, em vários lugares, dessa escravização,
né, de pessoas negras, às vezes pessoas de outros países que vêm para cá para tentar a vida e acabam sendo carregadas aí, uma proposta de emprego super bacana, chega no lugar, não é nada daquilo, né? Então, o termo... E não só o pessoal que chega aqui no Brasil, né? Os brasileiros também que vão para fora com oportunidade de outro emprego, uma vida melhor, às vezes não é nada daquilo que é ofertado, né? Às vezes é exploração sexual, às vezes é para a pessoa ser empregada. Então, assim, várias formas erradas que o tráfico ele traz, tá bom? Então, também esse transporte que tá, como tá aqui, não é o transporte de ônibus, metrô, mas é a ida, né? Então, vou até circular aqui, ó. Esse transporte é a ida de pessoas para lá, né? Já que nesses casos as pessoas são tratadas como mercadorias, como números apenas, né? Então, eu tenho uma pessoa que eu preciso com tal perfil, um comprador que é uma pessoa, um animalzinho, uma droga, acho isso e mando para ele com um determinado valor. Lembrando que essa rede de tráficos, ela não é para classe média, para classe baixa, né? Classe D, E, enfim. Ela geralmente é feita por pessoas que têm muito dinheiro. Então, né? Classe A, B aí, C, classe média. Lembrando que a invenção de classes sociais é uma coisa humana, né? Não seria correto usar classes sociais. Então, aqui nós temos os tipos de tráficos. Vamos lá. Temos o tráfico de drogas, né? Como nós já falamos aí um pouquinho já sobre o tráfico de drogas, onde tem países que são regularizados algumas drogas, né? Elas acabam se tornando drogas lícitas. E mesmo assim há corrupção, né? Só que esses países que são regularizados, eles acabam exportando droga para os países que ainda não são regularizados por determinadas leis, culturas, hábitos, né? Eles, às vezes não, né? Os países que não aceitam têm os seus valores de saúde, mente, educação. Então isso implica bastante, né? Nessa regularização das drogas, né? Lembrando que droga, gente, não é simplesmente a maconha, o crack, o êxtase, mas é droga lícita, que é álcool, né, cigarro, tá, que é sendo consumido aí diariamente, né? Além dos agrotóxicos, né, que eles fazem um mal à saúde. Temos também aí o tráfico de armas, né? Então, deveria ser somente para que as polícias, né, pegassem essas armas para usar, né, em defesa, se precisasse, mas não é o caso. Então, o tráfico de armas aqui no Brasil vai muito para as periferias, né? E muitos policiais que têm acesso a essas armas, eles acabam fazendo esse tráfico de armas, né? Seja de outros países que também são legalizados, acabam mandando para cá. Então, é uma rede, né? É uma rede aí de pilantras que eles almejam dinheiro. Tráfico de influências, né? Essas influências, elas podem ser positivas e negativas, mas como nós estamos falando aqui só do ponto negativo, as influências, às vezes, elas acabam fazendo com que você ache que precisa de determinada droga, determinado animal. Aí, ó, próximo, ó, tráfico de animais, né? Então, os animais em si deveriam ser soltos, né? Viverem em natureza, só que o humano cada vez mais está destruindo os habitats e acaba ficando um pouquinho impossível, né? Acaba ficando impossível eles viverem em paz, tá? Então, isso é feito de uma forma bem cruel. Mais para frente, vou mostrar para vocês umas imagens, né?
Próximo, tráfico de pessoas, mulheres e crianças, né? E aí os índices, eles são muito significativos, né? Os maiores tráficos que há, né, além dos animais, tal, são de mulheres, né, para exploração sexual. Vamos falar disso mais para frente. Tráfico de órgãos, né? Então, vai lá, você está precisando de um dinheiro, você vai e vende algum rim seu, né? Isso acontece, a gente acha que é brincadeira, mas acontece, gente. Esse tráfico de órgãos no mercado ilegal, porque é errado, né? Às vezes as pessoas vão para essas clínicas fazerem esses procedimentos e as condições não são favoráveis, né? Não são higiênicas, não tem uma boa limpeza, então é feito de qualquer jeito mesmo. Tráfico de sangue humano, né? Então, esses são os principais, e o tráfico de sangue, ele entra nessas questões de, muitas vezes, pegar isso e vender com um preço superfaturado a um hospital que realmente precisa, né? Ou fazer isso de uma forma legal de uma pessoa para outra, nessas clínicas clandestinas, tá? Tem países que é normal você a legalização, por exemplo, do aborto, né? É normal ter clínicas, elas têm todo um amparado da vigilância sanitária para que elas possam estar realizando tais procedimentos, né? Claro, tem as clínicas clandestinas que acabam cobrando mais barato? Tem, é errado, mas aí é necessário pensar, né? Orientar também as pessoas que vão fazer esses procedimentos. Se ela estava feliz com a vida dela, se ela quer continuar, né? Um exemplo, vai fazer um aborto em uma clínica clandestina. As probabilidades de tirar essa criança é grande, mas a probabilidade também da pessoa morrer também é grande. Vamos para o primeiro item aqui, ó. Separei 4 para a gente conversar um pouquinho, tá? Então, o primeiro é narcotráfico, né? Que é o tráfico de drogas, né? Em 2003, os ganhos chegaram a 320 bilhões de dólares, tá? Uma cifra que equivale a 1% do PIB mundial. Ou seja, toda a parte do tráfico em relação a dinheiro, 1%, que equivale a 320 bilhões, foi de drogas, né? Então, o que acontece para que outros países consumam isso, né? Qual que é a dependência emocional, física, que é necessário usufruir tanto de drogas, né? Ilícitas e lícitas. Qual que é? A sociedade está doente? Sim. Por que uma pessoa precisa beber para tomar um porre, para ficar bêbada? Por que uma pessoa precisa ingerir tanta droga para se desconectar da realidade? O que está fazendo ela atingir esse estado? Então, a informação, eles pegam muito nessa informação, esse consumo de drogas excessivas, né? Prometem que sua vida vai mudar, e às vezes não, né? E não é assim. Você pode fugir de seus problemas um tempo que você estiver ali, sob o efeito da droga, mas depois você cai na realidade de novo. E aí, se você não costuma tratar esse seu problema, vai ter frustração constante, vai ter o início de uma depressão, tudo isso precisa ser orientado por especialistas, bom? A produção se concentra nos países em desenvolvimento e o principal destino são os mercados dos Estados Unidos e da União Europeia, ou seja, os Estados Unidos é o campeão dessa produção, né? Ilegal, ilícita, e também os países da Europa, né? Um lugar muito evidente para que esse lugar aconteça, que é considerado o lugar do sexo e droga, é Amsterdã. Então, é normal você passar, se vocês te oferecerem, como se fosse um cigarro, né? Essa droga vai passando, tem um custo mais barato. E isso acaba... o governo acaba ganhando um pouco em cima disso, né? Com essa produção, porque ele cobra o imposto para manter isso daí, mas também a saúde da população é uma saúde da sociedade depressiva, né? Se você for para esses países, como que é feito? Como que eles vivem, né? Então, se você tiver uma curiosidade, dá uma pesquisada para ver
como que são países, Estados Unidos, onde o consumo de álcool e drogas lícitas e ilícitas são altos, e principalmente em Amsterdã, tá bom? Em 2008, o rendimento econômico ao mercado americano de cocaína chegou a 35 bilhões, gente, 35 bilhões. O cultivo da coca nos países produtores recebeu 500 milhões, né? Então, coca não é coca de Coca-Cola, né? É a coca, a folha da coca, só que ela é usada para um uso viciante, né? De droga, que é colocada ali em várias porções em outras drogas. Então, falando ainda desse mercado econômico do tráfico, dessa dependência emocional que as pessoas têm em usar drogas, né, a gente vê a necessidade que está tendo de consumidores e de pessoas que façam isso. Ou seja, o governo, o Estado, ele nunca vai conseguir de fato controlar isso. Mas a população ela precisa estar consciente do que seria esse narcotráfico, né? Do que seria essa dependência por drogas, o que seria essa vida desses padrões não resolvidos, né? Desses tópicos aí que estão em aberto, né? E desde a grande explosão do tráfico de drogas no Ocidente, desde 1960, o combate ele nunca foi realmente eficaz, porque a cada dia só cresce, né? Então, uma sociedade que ela, novamente repetindo, gente, uma sociedade que ela é doente, ela nega ajuda, né? E o consumo ele só aumenta. Aqui, uma primeira imagem que eu falei para vocês, ó. Nós temos aqui armas, nós temos aqui 2 engravatados, né? Nós temos drogas, né? E muitas vezes as pessoas que acabam sendo, como é que eu posso falar? Acabam custeando toda essa produção são pessoas que têm dinheiro e são pessoas que estão no governo. Então elas pregam uma coisa, elas fazem outra. Olha aqui, a polícia, né? Apreendeu algumas armas, né? E o tanto de droga. Provavelmente isso aí deve ser cocaína. É um volume bem alto, mas tem outros, né? Aqui, ó, drogas, armas, dinheiro, né? É um dinheiro que ele pode ser usado para ajudar as pessoas, né? Mas a ganância de algumas pessoas, ela faz com que isso se torne invisível, né? Como nós falamos aí em outra aula de globalização, a África passa fome, não porque não tem pessoas para ajudar, porque tem muito, né? Mas é estratégia política. Dinheiro, lavagem de dinheiro, né? E aí a gente não sabe se é um dinheiro falsificado, se é um dinheiro, né? Que veio desse jeito, não é. Próximo tópico é a falsificação, né? Isso aqui o pessoal começa a falar muito dos piratas, produtos do Paraguai, né? Lembrando que há um preconceito muito grande com o Paraguai em relação a isso, né? Uma parte do consumo mundial de transações, falsificações, gerou aí, ó, 250 bilhões de dólares, né? Então, o cara vai lá, tem todo um custo para preparar um CD, um exemplo. E chega o outro em 10 minutos, copia esse CD e vende aí por 10 reais, né? Claro, nós sabemos, às vezes, que o... Às vezes não, né? Nós sabemos que o... É muito... Tem coisas que são muito caras, né? E nós queremos a classe C, D, E, ela é uma classe de renda baixa, então também queremos ter esse lazer aí que o pessoal da classe A e B tem, né? E por que nós não podemos ter? Então, as pessoas encontraram alternativa para ajudar essas pessoas, mesmo que seja de forma errada, bom? Mas aí vale um ponto também que a gente precisa refletir, até onde vale a pena pagar por alguma coisa. A Organização Mundial das Alfândegas estima que esses produtos equivalem a 5 e 7% do comércio global. E aí, quando a gente fala do comércio global, são idas, vindas, exportações, importações, e olha o tanto de dinheiro que é destinado para falsificar alguma coisa. Em 2009, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico calculou o impacto desses produtos de outra forma.
não só os impactos econômicos, mas tudo envolve a parte econômica, mas falaram muito sobre a parte de desenvolvimento ambiental, né? O quanto isso causa. Lá eles reuniram 34 países desenvolvidos e desenvolvidos em desenvolvimento. E eles notaram que de 2009 os impactos eles foram maior, né, com 2%. Então é necessário que há essa abertura, né, de uma forma mais acessível para cultura, lazer, saúde e educação. Atingindo isso, né, se livrando um pouco dessa ganância, essa ambição de forma exagerada, todas as classes vão ter acesso e as coisas vão se tornar lícitas, né, do que ilícitas. Olha aqui. Falsificação de cartão de crédito, de carimbos ali, dinheiro, assinaturas. Pessoas passam trotes. Tem umas pessoas que são mau caráter, né? Elas têm dinheiro e elas mesmo assim elas querem mais, mais, mais. E aí elas acabam passando por cima de outras pessoas. Olha aqui. Quando nós falamos em falsificação, nós temos que levar em muita consideração que um produto ele tem todo um processo de uma forma correta de se fazer, por mais que ele prejudique a saúde, né? Então, a vigilância sanitária sabe dos procedimentos. Quando uma pessoa tenta copiar alguma fórmula, falsificar, ela coloca aquilo que ela tem na mão, e muitas vezes ela quer gastar pouco, fazer mais e ganhar mais dinheiro. E é o caso desses uísques aí, ó, Passaporte, Jack Daniels, Witch, gente, é uma porrada de coisa aí, né? Fora que tem cigarros, né? Muitos cigarros falsificados, ó, essa produção de uísques, né? Falsificados, e às vezes a pessoa pode até passar mal e não sabe por quê. E aí, ó, 2021, tem vacina falsificada já? Tem, né? Tem umas seringas que tem água com alguma coisinha para poder falar que é vacina. Passou recentemente no Fantástico, uma enfermeira que pegou umas vacinas lá falando que era Covid, falsificação do mesmo jeito, né? Estar atentos. Aí, ó, uma feira. Nós sempre vemos isso aí em coisas de bairro, né? Em centro de Guarulhos tem bastante, centro de São Paulo ali tem bastante, Santa Efigênia. Existem produtos legalizados, produtos originais? Tem, mas o fato disso não ser descartado de uma forma errada e ser levado para essas feiras assim ilegais, isso acaba prejudicando o desenvolvimento, né? Não que o governo precise de mais imposto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas vocês conseguem ver que tanto o governo é errado, tanto as pessoas que falsificam também é errado, né? Então, aqui nós temos uma feira ambulante, tá? E só voltando aqui para a gente concluir, isso aí fica ao ar livre, né? São produtos que a gente não sabe a origem, são pessoas às vezes que começam a vender esses produtos porque não conseguem emprego, outras não tentaram emprego, então a gente tem que ver sempre todos os lados possíveis, né? Claro que o lado da falsificação, quando a gente consome algum produto que a gente ingere, né, para dentro do nosso corpo, isso é feito de uma forma prejudicial à nossa saúde e prejudica muita gente. Então a gente tem que prestar um pouquinho de atenção no que a gente consome, né, e assim, ingerido para dentro do nosso corpo, não só a roupa, essas coisas que a gente usa, tá bom? Tráfico humano. Estima-se que o ramo de economia é de 31,6 bilhões de reais, de dólares, né? Tá em dólares. Ou seja, o tráfico humano, né, seja de adultos, crianças, ele percorre, né, em todos os países. Amsterdã, como a gente já falou lá, Estados Unidos tem um grande Turquia, como passou na novela, né? Mulheres, pessoas são levadas lá não só para fins sexuais, mas para trabalho escravo, né? E quando a gente fala trabalho escravo, é um trabalho não legalizado, não regulamentado, onde a pessoa é trancada, né? E ela é obrigada a trabalhar, né? Pelo mínimo, comida. Então, a parte emocional, a parte da saúde, a parte financeira, econômica, foi toda debilitada, né?
Os especialistas identificam o tráfico humano, né? Tem os imigrantes com frequência em fronteiras, né? Então, já passou numa novela aí chamada Salve Jorge, né? América também, dessas questões, né? Que a gente costuma ver bastante, de a gente olhar essas pessoas que querem melhorar de vida, né? E às vezes, por falta de condições do país e falta de assistência do nosso governo, elas acabam se arriscando indo para outro país. De forma legal? Sim, muitas vezes também de forma ilegal. O imigrante que não pode pagar os custos da viagem precisa trabalhar com frequência, aí ó, que nós falamos agora há pouco, condições de escravidão até pagar a dívida. Então, esse pagar a dívida, gente, às vezes é de anos, né? 10, 15 anos, então a pessoa fica... ela não tem saída, né? Porque eles ameaçam tirar a vida dessa pessoa ou dos familiares. A pessoa vai precisar ficar. Em todo caso, o tráfico humano circula em direção ao narcotráfico, né? Então, o tráfico humano é praticamente tem o mesmo ritmo do narcotráfico. Eita, gente, me embolei para falar, desculpa. E quando a gente fala, são levados como objetos, essas pessoas são levadas como objetos para que elas possam satisfazer os desejos de outras pessoas. Em seu último relatório da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, gerou 150 bilhões de dólares, né? 5 vezes o GFI. Então, quando a gente fala em tráfico, a gente já lembra de dinheiro, né? De desumanização, né? De crueldade. Isso gera um retorno muito grande para essas pessoas, tá? Então, sempre que te oferecerem, eu digo te oferecer é porque realmente pode acontecer com qualquer um. Quando oferecerem dinheiro, roupa, possibilidade de uma pessoa que você não conhece, um lugar que você não conhece, te oferecer isso daí, desconfie, tá bom? 99 bilhões. Olha lá, gente, 99 bilhões, meu Deus, veio do tráfico de dólares, tá? Exploração sexual, que a gente vê de homens, mulheres, crianças, adultos, é uma lástima. Olha aqui, ó, vítimas do tráfico da América do Sul, a partir de 2014. Homem, 15%, mulheres, 45%, meninas, crianças, 29%, meninos, 11%. Então, esse tráfico, ele pode ocorrer, a gente já falou sobre o trabalho, sobre a escravização, falamos também sobre a exploração sexual, e aí temos um outro adendo, que muitas vezes uma pessoa vai para outro país para poder comprar uma criança, comprar um filho, né? Isso pode ser feito de forma legal, né? Não comprar, mas o adotar. Mas devido às burocracias, a parte emocional, que às vezes pode estar enfraquecida, a pessoa acaba indo no outro país para poder comprar uma criança devido à facilidade que é, né? Olha aqui as condições de mulheres, como nós falamos, né, que são 45% do tráfico humano. A gente só colocar aqui para carregar, porque no notebook vai descarregar, rapidão. E aí nós vemos aí, ó, essas condições das mulheres que vão para lá com uma proposta de vida melhor e chegam lá totalmente desconexo do que foi falado. Olha como elas vivem, né? São privadas do seu direito, privadas da saúde, a lazer. Elas às vezes só podem sair quando elas vão. Às vezes não, né? Eu vou falar às vezes porque a maioria que a gente vê em relatos, depoimentos, e às vezes elas só podem sair quando elas forem para encontrar com os senhores, né? Que provavelmente farão um programa, né? Pagarão por isso. Olha outra aqui, ó. Mulheres também, ó. Deixa eu colocar para cá para vocês verem. Drogas, né? Acabam deixando essas meninas, essas mulheres dopadas de drogas lícitas e aumenta, né? Como é que eu posso falar? A crueldade aumenta e elas acabam não reconhecendo
né, acabam não tendo força para lutar contra isso, porque elas já estão tão entorpecidas de drogas que elas acabam não tendo reação a isso. O tráfico humano, lá, as principais causas de crianças quando são traficadas, né? Então, ó, meninos, homens, para virarem homens, né, soldados. Na Índia passou um filme já uma vez, quem quer ser um milionário, né? Então, as crianças elas são pegadas para poder ficar mendigando dinheiro na rua, né? E aí, se não paga sua dívida, é cortado um dedo, tirado um olho. No filme tem, gente, dá uma acessada lá. É Como Ser um Milionário, se não me engano. O outro item lá aqui é exploração sexual. Outro, casamento forçado, né? Aqui, ó, venda de crianças, bebezinhas, exploração, remoção de órgãos, né, por um dinheiro, né? Trabalho forçado, crianças para virarem soldados aí em país de guerra. Tráfico de pessoas, gente, olha aqui. Deixa eu não vou cobrir o rosto dela, não. Então, às vezes elas vão para esses países, para esses lugares, com propostas de vida, né? De condições melhores de crescer na vida. Triste isso, né, gente? A África do Sul, ela tem o maior índice de exploração de tráfico de pessoas, gente. 27%. E o último lá embaixo, Equador. Então, tem Venezuela, Bolívia, Portugal, Tailândia. É complicado. Tráfico de pessoas, o maior índice são de mulheres e meninas, né? Como nós falamos ali no outro, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. 45% e as meninas, né? 29%. Então, se a gente for para a Deep Web, a gente acaba vendo esse tráfico acontecendo de uma maneira como se fosse um leilão. Então, elas acabam sendo leiloadas, a virgindade acaba sendo leiloada, né? Por valores extraordinários. Segundo a ONU, o tráfico de pessoas movimenta atualmente 32 milhões de dólares. Aumentou o que nós falamos ali, né? 99 bilhões. Esse valor, 85% vem da exploração sexual. Então, desconfiem quando alguém oferecer algo para vocês em outro país, em outro lugar, com uma oportunidade melhor, tá? Às vezes nem sempre, às vezes não, né? Isso não pode ser levado como algo de confiança, tá? É necessário desconfiar, sim. Próximo tópico, né? Que assim como é uma agressão à vida, o tráfico selvagem, né, de plantas, animaizinhos, acaba deteriorando bastante a fauna, a flora. E aí nós humanos, né, vemos a crueldade que é feita e isso é feito de uma forma totalmente escondida, né? Então denunciem. Se vocês verem animaizinhos presos, denunciem, tá? Porque você não ia gostar de viver sua vida inteira trancado em uma cela, né? Sem poder fazer suas coisas, viver como você gostaria, ter o seu canto de liberdade, ter a sua vida. Os casos mais conhecidos na imprensa, estima-se que 10 bilhões de dólares vêm do tráfico de rinocerontes, tigres, elefantes, valiosos pelo marfim, chifres e pele. Então, além de traficar, ainda mata, causa sofrimento, né? Tudo isso para ganância, para você fazer uma bota de couro da hora. Isso vem do animal, né? O tráfico desses produtos entre África e Ásia produz cerca de 75 milhões por ano de vendas ilegais das espécies. Então, Ásia e África, eles têm muitos animais, como é que eu posso falar? Muitos outros animais, né? Diferentes portes, tipos, que às vezes aqui a gente não encontra no Brasil, na nossa América do Sul, Norte, os continentes americanos acabam não encontrando. E lá eles acabam, às vezes as pessoas querem umas cobras, vai lá, pegam e traz. Segundo o Fórum Mundial da Natureza, os traficantes comercializam por ano 10 bilhões de toneladas de peixe. Gente, milhões de toneladas de peixe. 1,5 milhão
pássaros, 444 mil toneladas de plantas medicinais, né? É uma agressão à vida, é uma agressão à ética da vida humana, né? Dos valores, né? Então, olha aqui, são umas imagens um pouquinho fortes, tá bom? Mas que é necessário falar, é necessário mostrar. Então, nós temos aí as aves, né? Quando elas ficam muito nervosas, são bebês ainda, isso daí. Mas quando as aves elas ficam nervosas, né? Ansiosas, com medo, além delas defecarem na roupa, no lugar onde elas estão, elas começam a tirar as penas. Olha aqui, um macaquinho, né? Provavelmente é na China, esse macaquinho, não deve ser aqui no Brasil. Por isso, quando a gente vê essa crueldade com os animais, a gente pensa se realmente é necessário a gente matar, comer a carne que tem essa proteína, né? Sendo que tem plantas que conseguem substituir esse animalzinho. Imagine você que tem uma família. E aí você, do nada, sua mãe é pega, né? E esquartejada para alimentar um outro ser humano, né? A gente costuma fazer isso, os humanos costumam fazer isso com os outros animais, né? Que não conseguem se defender não conseguem se defender. E o que é errado? Um humano morrer para defender outro humano, né? Claro que nós temos os conselhos de ética, né? Da vida humana, de respeito da gente, do humano proteger o humano, né? Mas não está sendo bem assim, não está sendo legal, não está sendo bem visto, é necessário falar, né? É até onde é necessário matar, né? Não deveria ser normal. A gente, como ser racional, a gente consegue pensar. Agora, quando a gente está no meio de uma África aí, de um leão comendo um outro animalzinho de pequeno porte, a gente precisa pensar. Eles são seres racionais, eles não conseguem ter todas as atribuições de fazer fogo e tal, então eles caçam, né? O habitat deles. Só que o humano, ele já passou desse período, ele já consegue manipular alimentos, criar várias coisas, tá bom? Então, aqui embaixo também o de pássaros, que nós vimos, deixa eu só voltar aqui de pássaros, gente, para ver. 1,5 milhão de pássaros por ano, gente. Deixa eu ver aqui, ó. É mesmo, 1 milhão de pássaros. Ainda acho que esse número é pouco devido a tanta coisa que acontece. Olha aqui como são levados, né? Os pássaros. Aí você quer ver um passarinho cantando, você gostou do canto dele, você vai deixar ele preso. Ai, que legal, bacana. Coloca alguém da sua família numa gaiolinha para cantar para você também. Olha só aqui as tartarugas, né? Como são levadas, gente. Quantas não estão mortas ali embaixo? Então a gente precisa pensar, pensar, repensar, falar. Pensar, repensar, falar e mudar o comportamento, né? Você querer pegar uma tartaruguinha para viver no seu quintal, onde ela não tem uma água, ela não tem um lugar para, sabe? Para ela viver a vida dela, é crueldade, é egoísmo, né? E se você faz isso, eu espero que aconteça com você. Desculpa falar, eu espero que você fique aí enjaulado também, pra você sentir a dor desse animalzinho. Aqui é terrível, né? Então, quando filhotes são colocados em garrafas, e aí são traficados para passar na alfândega tranquilamente. Olha só. Bem demais, né, gente? Se essas coisas que a gente é obrigado a ver, porque outros seres humanos fazem isso. Ou seja, não tem como defender um humano que faz isso, gente. Não tem como defender. Né? Em hipótese alguma, não tem cabimento, né? Não é que faz com humanos, né? Ou com animais. Mas pensa aí se for com você, alguém da sua família, esses animaizinhos aí foram tirados, né, da sua família, tem sentimentos, né? Tem a vida deles, e não cabe a gente decidir, definir o que é certo e errado para eles. Então, quando a gente fala em tráfico, né, quando a gente fala em tráficos, a gente tem que pensar, né? O que você está alimentando? O que você pensa
sobre determinado tipo de tráfico ou qualquer outra coisa. Então, novamente, gente, a gente fica olhando, fala que é bonitinho, lá tem um esquilo, um hamster, mas se você deixa ele preso numa gaiolinha, é claro que ele vai querer fugir, é um ser irracional, ele quer outra coisa, ele quer a natureza, ele não quer ficar preso aqui igual nós humanos. Muitas vezes a gente consegue pensar, a gente consegue, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que veio do interior, ela é acostumada a ter contato frequente, diariamente com a natureza, e ela vem para a grande zona urbana, obviamente essa pessoa não vai ser feliz, ela vai querer o habitat dela, né? Ah, ela pode morar aqui, ter uma vida lá, um sítio, uma chácara? Pode, né? Só que ela tem condição de pensar isso e fazer, certo? Um animalzinho que é o humano, ele tem mais força sobre esse animal, ele não consegue fazer, então ele vai ficar trancado o resto da vida, né? Então ele vai querer roer a grade para fugir. Então tem muita coisa que a gente precisa repensar, tá bom? Então, gente, hoje foi isso, foi uma aula um pouquinho pesada, né? Mas é necessário que a gente fale sobre esse tipo de tráfico, sobre a crueldade que é feita, né? E que a gente que a gente denuncie sem medo, né? Anonimamente, mas que a gente possa defender esses animais, essas plantas, essa natureza e que os seres humanos também que não possuem essa autodefesa, tá bom? Beijos, pessoal, até a próxima.